Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner, hoje, 15 de julho. Título: Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Texto base, Gálatas capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Vivemos em um tempo em que os padrões morais se deterioraram. Coisas que eram consideradas pecaminosas e vergonhosas uma geração atrás são agora praticadas de maneira generalizada em toda a igreja. Em vez de reconhecer o seu pecado e se arrepender, os cristãos tentam justificar os seus atos para poderem continuar as suas obras. Porém, não importa o quão meticulosamente os cristãos possam tentar vestir o pecado, Deus ainda o vê como tal e o odeia. Se eu apenas lhe fizesse meu comentário pessoal sobre o status atual da igreja, poderia fazê-lo ficar irado comigo. Então, em vez disso, deixe-me explicar o significado de algumas palavras gregas presentes em Gálatas 5,19. Então, você será capaz de ver as obras da carne como Deus as vê. Falarei sobre essas palavras puramente do ponto de vista de seu significado linguístico. Acredito que as suas respectivas definições gregas falam suficientemente alto para que você entenda. Após ler essas definições, dedique alguns minutos a examinar a sua própria visão sobre tais atos. Determine se você os vê como Deus os vê ou se você foi afetado por uma geração que se tornou insensível às consequências do pecado. Adultério e fornicação. Paulo encabeça sua lista das obras da carne com os pecados sexuais de adultério, fornicação e impureza. As palavras adultério e fornicação provêm de uma mesma palavra grega, porneia. Inclui toda a atividade sexual fora do casamento, inclusive adultério e homossexualidade. Ao se referir a uma mulher que cometeu adultério, o Novo Testamento usou a palavra pornos. Essa palavra designa uma prostituta e nos informa muito claramente que uma mulher que cometeu adultério se prostituiu. Ela pode não ter se vendido por dinheiro. Talvez tenha negociado seu coração, seu corpo ou suas emoções por romance, apoio emocional ou uma variedade de outras coisas. Porém, independentemente do motivo dela ter feito isso, Deus diz que se vendeu e incorreu no pecado da prostituição. Não se engane pensando que esse termo se refere unicamente a uma prostituta profissional que anda pelas ruas à noite ou que trabalha em um serviço de acompanhantes. Essa palavra pornos descreve qualquer mulher que tenha cometido adultério. Não dá margem à dúvida de que, na visão de Deus, uma mulher que comete adultério caiu no pecado da prostituição. Ela é uma prostituta. Alguém poderá tentar dar uma infinidade de razões ou desculpas para explicar por que o relacionamento ilícito ocorreu, mas o fato é que Deus o vê como um ato de prostituição. Ao se referir a um homem que cometeu adultério, a palavra porneia retrata um homem que teve relações sexuais com uma prostituta. Embora suas emoções possam tentar lhe dizer que ele encontrou a amada de seus sonhos, a palavra grega porneia quer dizer que ele dormiu com uma prostituta. Uma pessoa pode tentar o máximo possível colocar uma luz diferente sobre esse assunto, mas é assim que Deus o vê. Sempre que um homem tem relações sexuais com uma mulher que não é sua esposa, Deus diz que o seu ato é equivalente a procurar uma prostituta para obter uma emoção barata e obscena. Preciso ressaltar que a palavra pornografia provém dessa mesma palavra grega. De fato, pornografia provém do grego pornos, a mesma palavra usada anteriormente para uma adúltera ou uma prostituta, e da palavra grafo, que significa escrever. Assim, pornografia se refere aos trabalhos escritos
ou reflexões sobre prostituição. Isso significa que quando um indivíduo medita nos trabalhos escritos ou na fotografia contida na pornografia, isso equivale a cometer prostituição mental. Tal definição lança uma nova luz sobre o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que compartilhei com você até aqui hoje não é minha opinião, é o significado real da palavra grega adultério usado em todo o Novo Testamento. Então, de que maneira isso afeta a sua visão de alguém que cometeu adultério? Se você cometeu adultério, como isso afeta a sua visão do que você fez? E como isso afeta a sua visão da pornografia? Dependendo da versão bíblica do Novo Testamento que você estiver lendo, a próxima palavra na lista das obras da carne é fornicação. Entretanto, essa palavra não aparece no texto original em grego. Ela só fala de porneia, que foi discutida anteriormente, a qual inclui todas as formas de atividade sexual fora do casamento. No grego, o ponto seguinte relacionado por Paulo é impureza. A palavra impureza vem do grego akatasia, que é a palavra catairo com o prefixo a acrescentado. Catairo significa limpo ou puro, porém, quando o a é acrescentado, a condição é invertida, tornando o objeto imundo ou impuro. No Novo Testamento, essa palavra se refere a pensamentos lascivos ou impuros que acabam produzindo atos lascivos ou impuros. No modo como é usado nos evangelhos e nas epístolas de Paulo, sugere enfaticamente que esses atos começam na mente como pensamentos impuros antes de se manifestarem como atos impuros. Marcos 1,23 diz: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. O texto em grego diz, na verdade, que esse homem estava dominado pelo controle de um espírito imundo. Parece que esse homem havia refletido sobre pensamentos lascivos durante tanto tempo que escancarou a porta para que esses pensamentos se apoderassem dele e o controlassem, de modo que ele acabou se encontrando possesso de um espírito imundo. Embora o texto não diga explicitamente o uso da palavra acatasia, faz com que imaginemos se aquele demônio encontrou ou não entrada na vida daquele homem por este haver permitido que a sua mente se dedicasse a coisas proibidas. Ele havia cometido prostituição mental a ponto de abrir a porta para ser totalmente controlado por espírito de impureza? A Bíblia não diz exatamente isso, mas o uso da palavra acatasia faz sem dúvida com que essa seja uma possibilidade. Em Marcos 5, verso 2, encontramos outro exemplo de um homem com um espírito impuro. O texto diz: Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. A palavra imundo também é a palavra acatasia. Assim como Marcos 1,23 retratou o homem da sinagoga como possesso de espírito imundo, essa palavra poderia ser traduzida exatamente da mesma maneira nesse versículo. Nos 5 primeiros capítulos de Marcos, temos, portanto, dois indivíduos muito endemoniados, cujo estado de possessão demoníaca parece ter começado com pensamentos impuros, lascivos e sujos, já que é exatamente esse significado da palavra grega acatasia usada nos dois textos. Satanás os atraiu para a pornografia de ideias impuras ou para o adultério, e depois construiu em suas mentes uma fortaleza de impureza tão resistente que lhe permitiu acabar fazendo com que atos impuros se manifestassem na vida deles e assim os controlassem totalmente? Nunca se esqueça de que Paulo nos disse: Não sabei que daqueles a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Romanos 6,16.
Tudo que você permitir que a sua mente deseje, acabará sendo seu mestre. Foi esse o caso com esses dois homens possuídos de demônios em Marcos 1:23 e Marcos 5:2. Não estou afirmando isso enfaticamente, mas o grego sugere isso firmemente. Todavia, isso certamente deve nos fazer querer assumir o controle de nossa vida de pensamentos e não permitir que a impureza tenha lugar em nossa mente. Lascívia. Ao continuar a enumerar as obras da carne, Paulo menciona a seguir lascívia. Essa palavra estranha provém da palavra grega aselgeia, que descreve excesso, mas se refere principalmente ao consumo excessivo de alimentos ou à vida descontrolada e indisciplinada que é especialmente marcada por sexo desenfreado. A palavra aselgeia está relacionada com o principal pecado das cidades de Sodoma e Gomorra. Vê 2 Pedro, capítulo 2, do verso 6 ao 7. E a razão de Deus destruí-las. Novamente, é preciso observar que a palavra aselgeia se refere também ao consumo excessivo de alimentos. Isso significa que na mente de Deus, entupir-se de comida é tão pervertido quanto envolver-se em atividades sexuais pecaminosas. Então, como isso faz você se sentir com relação a comer demais? Todas as obras da carne podem ser perdoadas, mas antes de vir o perdão, o pecado precisa ser admitido. É por isso que precisamos entender exatamente o que essas palavras significam. Quando o pecado é compreendido, podemos nos arrepender dele e confessá-lo. Essa é a exigência de Deus. Se você caiu em qualquer uma dessas obras da carne, peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos para ver esses pecados como ele os vê. Quando você receber uma revelação da perspectiva de Deus, não desejará ser o mesmo. Você entenderá a vulgaridade do pecado aos olhos de Deus e desejará ser transformado. Quando você confessar o seu pecado, Deus o perdoará e você poderá seguir em frente com a sua vida. Se os seus atos desrespeitaram seu cônjuge ou qualquer outra pessoa, ore para que a poderosa graça de Deus esteja sobre eles para que o perdoem. Em seguida, comece a tomar todas as medidas necessárias para tornar esse relacionamento mais saudável do que nunca antes. Caro amigo, Deus está com você e quer transformar a sua vida. Abra seu coração e deixe o Espírito Santo ser o seu ajudador. Ele quer ajudá-lo a ser purificado, ficar livre e se tornar moralmente forte e estável. Com a sua ajuda, você conseguirá. Minha oração para hoje. Senhor, eu te agradeço por abrires meus olhos para a verdade sobre como tu vês essas obras da carne. Perdoa-me por ser tão tolerante nessas áreas de minha vida. Ajuda-me a ver essas obras da carne como tu as vês e detestá-las tanto quanto tu as detestas. Ensina-me a odiar o pecado. Mostra-me como dizer não à impiedade e a sujeitar minha mente e meu corpo como instrumentos de justiça. Depois do que tu me mostraste hoje, nunca mais quero ser o mesmo. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que meus pensamentos são limpos e que eu não permito que o diabo mexa com a minha mente. A minha mente pertence a Jesus. Ela está cheia da palavra de Deus. Essa palavra renova minha mente para pensar os pensamentos de Deus. Portanto, Satanás não tem entrada em minha mente ou em minhas emoções para me enganar com pensamentos pecaminosos. Eu crucifico a minha carne e coloco meu corpo sob o senhorio de Jesus Cristo.
Não sou mais servo do pecado, sou servo da justiça. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. Como você se sente após ler a pedra preciosa de hoje? Essa discussão desafiou algum ato ou pensamento secreto em sua vida? 2. Comer em excesso se tornou parte de sua vida? Se assim for, como você vê a gula agora, que sabe que ela faz parte das obras da carne? Você a vê como um problema emocional ou percebe que comer em excesso é não apenas prejudicial para você mesmo, mas ofensivo a Deus? 3. Quais passos você precisa dar agora que sabe como Deus vê essas coisas? Sejamos abençoados na prática da palavra.